Boa tarde a todos. A gente está aqui nesse dia muito especial, anunciando a chegada do João Paulo como novo gerente de futebol do Rio Branco. Um cargo que ele quase já exercia, né? Não tem uma mudança muito clara, porque o João ele já faz esse papel de gestão de grupo, né? De gestão de ambiente, relação do grupo com comissão técnica e com diretoria. Já era um planejamento do Rio Branco, a gente já vinha planejando isso há algum tempo. O que a gente fez foi basicamente adiantar um pouquinho esse plano. O João vinha se esforçando muito para ajudar dentro de campo, vinha convivendo, né, João, com as dores já há bastante tempo. Então, vendo todo esse sacrifício do João para estar ajudando de alguma forma, como ele sempre nos ajudou nessas 56 partidas, né, João? A gente adiantou um pouquinho, oficializou a chegada dele como essa transição, né, como novo gerente de futebol. Tenho certeza que, assim como ele sempre nos ajudou, vai continuar ajudando e honrando a camisa do Rio Branco, agora numa função diferente, que ele merece demais. É um cara que a gente nunca pensou em não ter mais aqui, então fico muito feliz de oficializar isso. Bom trabalho, conte comigo, vai dar certo. Fechou? Obrigado, presidente. Tamo junto. Você merece. Revê-lo e saber que você está numa nova função. E eu lembro de uma situação que aconteceu no futebol brasileiro, especificamente no Grêmio de futebol porto-alegrense, quando o Rodrigo Caetano era jogador, meio-campista, se contundiu e estudou, se preparou e foi ser gerente de futebol. Hoje é um dos melhores coordenadores de futebol do nosso Brasil. Trabalhou no Vasco, no Fluminense e agora está na seleção. Quais são os seus planos para agora assumir, começando essa tarefa aqui no Rio Branco Atlético Clube? Bom, senhor Jair, primeiramente, boa tarde. Um prazer falar com o senhor, né, que é uma referência para todos nós aqui. Cara, estou muito entusiasmado, muito feliz com a oportunidade. Rodrigo Caetano é uma referência, né, para todos, de onde ele saiu, onde ele chegou, né, tudo que ele representa no futebol. Perspectivas são as melhores possíveis, porque poder trabalhar com pessoas que eu aprendi a amar, gostar e respeitar, num clube que, como eu falei na postagem, eu consegui terminar a carreira amando o lugar que eu estou. A minha família ama esse lugar, ama esse clube, ama essas cores. Então, quando existe amor, paixão, acho que fica tudo mais fácil de acontecer. Você vai trabalhar com muito mais vontade, com muito mais garra para fazer dar certo. E então, vou continuar me preparando, né? Isso não é algo que vem da noite para o dia. Já vem há algum tempo com essa intenção, né, de seguir uma carreira no futebol, fora dos gramados, mas poder participar diretamente e poder contribuir, né, com toda a experiência, fazer a parte teórica também, que é muito importante, né, conhecimento nunca é demais. Como já falei, vou aprender muito, né, com a nossa comissão. Creio que no clube tem uma mistura de passado com presente muito legal, e essa mescla ela é muito importante, né, porque as pessoas que aqui já estiveram e estão novamente conseguem fazer entender o que é ser Rio Branco, o que é viver Rio Branco. E quando se tem essa essência muito presente no dia a dia, fica tudo mais fácil. Independente do momento que a gente está atravessando, se é bom ou se é ruim, todo mundo sabe a importância e a grandeza da nossa camisa. Então, a perspectiva é a melhor possível. João, boa tarde. Parabéns pela mudança de função. A gente acompanha os bastidores, né, e acompanhou o clube até mesmo no ano passado. A gente viu que vocês exerciam um papel de muita ligação entre a diretoria, o elenco mesmo, até mesmo no recorte recente, depois daquela derrota dura contra o Araguaína, você tomou a responsabilidade para conversar com a imprensa naquele jogo. E aí eu queria perguntar se o João Paulo, aquele menino cabeludinho que surgiu lá no Fluminense, tanto tempo atrás, depois de quase 17 anos, 18 anos de carreira, ele já imaginava chegar num clube, fazer a história que fez e migrar para essa função agora, que é basicamente um elo, né, entre um setor tão importante que é a diretoria e o elenco? Bom, Robson, obrigado pelas palavras. Acho que a imprensa também passa muito pelo que eu falei no clube, né? O passado e o presente juntos. Aqui a gente tem um grande exemplo, como o senhor Jair e você que é jovem, né? Então, a imprensa também capixaba cresceu demais e ela é totalmente importante para o crescimento do futebol capixaba, né? Como vocês vêm fazendo um trabalho excepcional. Falar que eu imaginava isso, esse João Paulo cabeludinho lá do Fluminense, né? Novo, que aos 35 anos eu estaria exercendo essa função, eu vou estar mentindo. Mas durante a minha carreira e pelo meu perfil, eu fui traçando essa meta, porque eu já me imaginei trabalhando no campo, como auxiliar, como treinador, preparador físico,
mas eu creio que pelas minhas características, né, pelo meu dia a dia, pela minha vivência, esse é um bom perfil e uma boa sequência de carreira, né? Então, como eu falei, vou ter que aprender muito ainda, né? Graças a Deus pude conhecer grandes profissionais. Aqui no clube mesmo tem muitas pessoas que eu posso ter um ganho de experiência gigante, como a gente já tem essa troca no dia a dia. E eu vou fazer o meu melhor sempre para ajudar o Rio Branco. Aqui não é sobre João Paulo, não é sobre A, B ou C, é sobre Rio Branco vencer, sobre as coisas andarem correto. E no final da temporada, a gente entregar os objetivos para o clube e fazer o nosso torcedor feliz. João Paulo. Sidney. João Paulo, por que encerrar a carreira nesse momento, no meio da temporada, né? Vocês estão aí lutando pelo acesso na Série D, né? E também tem a Copa Verde, que está em andamento, e tem a Copa Sul-Americana. Por que a decisão nesse momento, no meio da temporada? Bom, Sidney, boa tarde também. Cara, a decisão realmente não foi tomada agora, como eu falei, né? Nós já viemos pavimentando isso desde o ano passado. Do ano passado nós tivemos uma conversa entre parar e continuar. No final do ano eu estava muito bem fisicamente, estava com uma empolgação muito grande de conquistar mais um título pelo Rio Branco, que era o estadual, ser tricampeão, né? Enfim, sabia da importância minha no campo, mas infelizmente no final do ano acabou acontecendo uma situação difícil, né? Que eu acabei perdendo a minha mãe. E, cara, o Rio Branco me deu muita força nisso, me deixou muita vontade para tomar a decisão, para ficar com a minha família ou para voltar para cá. E eu falei pro Gui, o Gui falou assim, cara, fica aí o tempo que você achar necessário, o Rio Branco jamais vai fechar a porta para você, você faz parte da história do Rio Branco, você foi um dos primeiros a aceitar o desafio. E eu falei, Gui, cara, a minha mãe acabou partindo, e a sensação que a gente fica é que a gente não tem mais casa, né? E o Rio Branco é uma casa para mim, né? E eu sabia que muita gente que estava aqui, eu tinha uma parcela, né? Porque, graças a Deus, a gente tem um nome no futebol, um nome no cenário, e muita gente me ligou, né? Quando houve a procura do clube. E com a minha palavra eu pude falar, cara, acredita, porque eu acreditei um dia, e hoje eu sou muito feliz lá. O Rio Branco me deu novamente a possibilidade de sorrir dentro de um gramado, de sentir na pele a emoção, o frio na barriga da concentração do pré-jogo ali. Então, eu falei, Gui, no dia 1º eu tô aí, cara, na apresentação, e minha mãe partiu. Infelizmente ela não pôde ver esse momento, né, aqui na terra, mas eu sei de onde ela tá muito orgulhosa, principalmente pelo legado que eu deixei, de bom coração, de ajudar o próximo, né, de fazer o bem. Ela me ensinou sempre isso. Meu filho, sempre faço o bem, né, eu tenho certeza que nisso daí eu não falhei. Eu dei muito orgulho a ela, toda a minha família, e desculpa, gente, realmente... E é isso, cara. Esse choro é de alegria, tá, gente? De alegria porque tenho certeza que... Eu sempre conversei com ela que, graças a Deus, eu tive uma carreira maravilhosa. Foram mais de 400 jogos, 5 acessos para a Série A. Tive a oportunidade de jogar a Série A, competições internacionais, ser campeão com o Rio Branco, bicampeão com o Rio Branco, participar, né, de toda uma reestruturação do clube. Mas a minha maior vitória foi ter honrado o nome da minha família e o nome da minha mãe, né? E eu vou seguir fazendo isso, custe o que custar, porque a minha mãe é tudo para mim, para minha família, e quem conheceu minha mãe sabe do que eu estou falando. Então, enquanto eu puder honrar o nome dela aqui na terra, eu vou fazer isso, seja lá em qual função eu estiver ocupando, exercendo, né? E fora isso, a questão física já vinha sendo um empecilho muito grande, né? Infelizmente tive muitas lesões durante a carreira, lesões graves, fraturas, foram 5, 2 cirurgias, então eu pagava um preço muito grande para estar em campo, né? E às vezes não estar 100%, mas a vontade de querer ajudar era muito maior. Só que chega uma hora que você tem que entender que o momento chegou, né? E graças a Deus eu estou muito em paz com a minha decisão, mas isso não seria possível sem o Guilherme, sem o Renato, sem todo o staff, de identificar essa situação também e me dar esse respaldo. Então isso não é uma decisão só do João, é em comum em todos os sentidos, desde a parte física, a parte técnica, a parte de direção,
né, que pode estar parecendo que eu pulei do barco no meio da temporada, e não é isso, muito pelo contrário. Eles me deixaram muito à vontade para tomar essa decisão. Eles não sabem o tamanho do alívio, né, do peso que tiraram das minhas costas por ter trocado essa ideia e ver que estava todo mundo alinhado com o pensamento. Eu acho que isso é o mais importante. Ter parado com o coração em paz, mas já cheio de energia para essa nova função para poder ajudar. Bom, boa tarde, cara. Parabéns pela promoção, pela mudança de função. Tenho certeza que sua mãe está chorando, com certeza absoluta. Como você acha que pode contribuir efetivamente nessa nova função, fazendo esse elo entre diretoria, comissão e elenco? Bom, boa tarde, obrigado pelas palavras. Cara, o trabalho, costumamos falar que ninguém descobriu o futebol, né? E futebol também não tem matemática exata. A gente tem que valorizar o trabalho que vem sendo feito, não de agora, mas desde lá de dezembro de 23. Para a gente estar aqui nessa sala de imprensa, toda estruturada, né, com uma condição de trabalho, com tantos jogadores que nós temos no elenco hoje, alguém lá atrás acreditou, que fez mais um acreditar, que fez mais um, e o futebol nada mais é que a gente fazer o maior número de pessoas acreditar num projeto e buscar ele incansavelmente. Eu acho que isso o Rio Branco faz muito bem. Ele consegue fazer que todo mundo compre a ideia, por mais que os resultados não venham, mas está todo mundo focado num objetivo só. E a gente tem certeza que logo menos, que já começou essa virada de chave, que foi no último jogo, que eu quis estar presente, porque eu sabia que nós iríamos vencer aquele jogo para colocar esse ponto final na carreira como atleta, vencendo uma partida. Eu não queria deixar aquela imagem de quarta-feira, né, como última partida, como último jogo. E muita gente fala, mas você não jogou? Cara, para mim o que importa sempre foi o grupo. Para mim o que importou toda a minha carreira sempre foi o grupo, sempre foi a instituição. Já tive lugares que eu joguei demais, que eu joguei de menos, mas todo mundo sabe da sua importância. E quando todo mundo entende o seu momento, fica tudo mais fácil. Então, por ter essa vivência, tá muito fresco ainda de dentro de campo, eu acho que o meu elo principal agora é trazer a tranquilidade para os atletas, fazer esse elo de comissão, de diretoria, que graças a Deus eu tenho um relacionamento maravilhoso com todos. Isso não é demagogia, você quer agradar todo mundo, não é isso. Mas Deus me deu esse dom, né, de poder falar, de poder saber transitar nos lugares, de, graças a Deus, entrar e sair pela porta da frente por onde eu andei. Então, acho que isso é o mais importante. O trabalho está feito, a gente só vai fazer manutenção, apenas isso. O Guilherme tem feito um trabalho maravilhoso, o Renato, todo o nosso staff, toda a comissão. Então, cara, eu tô aqui só para ser mais um guerreiro, para continuar remando a favor e para a gente conquistar esses objetivos no final do ano, e que eu tenho certeza que todo esse sofrimento que a gente vem passando, a recompensa vai chegar. Basta acreditar, porque todo mundo sabe aqui que o Rio Branco é para quem acredita. No ano passado, a gente brincava, você sempre mudou com a gente que você estava quase aposentando, eu vou parar, agora eu vou parar. E eu falei com você no passado que eu esperava que você ficasse no estádio, se parar um dia, tomara que você fique. Você é uma pessoa muito legal com a gente, sempre foi muito legal com a gente na bancada digital, comigo também. Aquela camisa que eu ganhei do Fernando Henrique que você me deu vai estar guardada lá em casa para sempre. Nem usei a camisa que você fez, né? Que bom que você ficou. E eu queria fazer uma pergunta meio que didática, que você falasse para a gente, porque a gente, não só para mim, mas para os torcedores também, sobre o aspecto de gerente de futebol. A gente falar supervisor de futebol, diretor de futebol, gerente de futebol, o que realmente o gerente de futebol faz, para diferenciar um pouco do que o dono faz, né, que é o diretor de futebol. Nessa diferença, mais ou menos. Porque realmente não é uma coisa fácil de o torcedor saber o que faz o gerente de futebol. Andrezão, obrigado pelas palavras. Assim como eu fui um dos primeiros, né, aí ao programa, e valorizei sobre o trabalho, falei com o Robson, com o Sojário, com todo mundo da imprensa, cara, vocês vêm fazendo um trabalho esplêndido, né, de divulgação, porque não adianta ter um baita futebol aqui se ninguém assiste, ninguém vê, se não chega para ninguém. Então, mais uma vez, parabéns por tudo que vocês vêm fazendo. Vocês são muito importantes, né, para o futebol capixaba, para o esporte capixaba, né, que vocês também acabam abrangendo outros esportes, né, e isso é muito importante para o produto futebol. Cara, a minha função, diferente da do Guilherme, o Gui é mais na questão de contratações, né, como eu falei, o trabalho está feito, agora só vai chegar mais alguém mesmo, se acontecer algo muito fora da curva. O nosso elenco é esse, estamos muito fechados entre todos. Rodrigo Carioca chegou aí também, né? Então é mais um cara que é mais um guerreiro que já é dos nossos também, já conhece o clube, já conhece a casa. E vai chegar uma coisa ou outra de necessidade, de momento. E na minha função, não que o Gui não faça isso, óbvio que ele faz isso também com muita maestria, de fazer esse elo de todos os setores do clube, né? E ele tem muita facilidade para isso também, de transitar em todos, de ter um bom poder de fala, de saber se posicionar bem.
E eu sou um cara que vou chegar com a minha experiência de campo também, que é algo que, né, o Gui não tem, e ele tá com a experiência dele de bastidor, de mercado, coisa que eu não tenho. Então acho que todo mundo vai se completar aqui. E não é só João Paulo, não é só Guilherme, não é só Márcio, não é só Renato, não é só o Rodrigo César, são todos. Graças a Deus aqui ninguém tem a vaidade de uma nomenclatura de cargo querer ser o absoluto. Tá todo mundo sempre disponível, disposto a aprender, a ouvir, a opinar. E é isso que faz uma instituição forte, né? Nos momentos difíceis, o que vai fazer a diferença é essa união. Então, eu creio que é mais ou menos por aí. É um pouco novo para mim também. Então, assim, vou continuar aprendendo pra caramba e espero poder corresponder às expectativas.